Olha, existe um protocolo na medicina que foi desenhado para não deixar nenhuma, mas nenhuma sombra de dúvida. É o processo que confirma o fim de uma vida com certeza absoluta, para que outras vidas possam, talvez, ter uma segunda chance. Hoje a gente vai entender passo a passo como funciona esse protocolo da certeza. E para começar, vamos direto ao ponto, né? Esclarecer a dúvida que com certeza é a mais comum de todas. A resposta é um sonoro e definitivo não. E entender essa diferença é a chave para a gente compreender todo o resto. Morte encefálica não é um estado de consciência alterado, não é estar ligado por aparelhos, é a definição legal e biológica de morte. Ponto. E aqui tem duas palavras que são cruciais: completa e irreversível. Isso significa que não sobrou nenhuma função nem no cérebro, nem no tronco encefálico, que é aquela parte que controla nossas funções mais vitais, como respirar. É como se a centrão de comando do corpo tivesse sido desligada para sempre. E essa diferença, ela é gritante. Pensa assim, num coma, mesmo que seja muito profundo, o cérebro ainda está ali mostrando sinais de atividade. Tem função, tem fluxo de sangue e, o mais importante, existe a possibilidade, o potencial de recuperação. Agora, na morte encefálica, a história é outra. A atividade cerebral cessou. O cérebro não recebe mais sangue, não gera mais impulsos elétricos. É o fim da linha, sem nenhuma chance de retorno. São duas condições completamente distintas. Ok, agora que está bem claro na nossa cabeça, a gente pode começar a entender como esse diagnóstico é feito. E o processo não começa de qualquer jeito, não. Antes mesmo de qualquer teste, existem várias travas de segurança, pré-requisitos super rígidos para garantir que a avaliação só comece quando o cenário clínico for indiscutível. Antes de qualquer exame neurológico, 4 condições precisam ser cumpridas à risca. Primeiro, a causa da lesão no cérebro tem que ser conhecida e, principalmente, irreversível. Segundo, é preciso ter certeza de que não há nada enganando os médicos, sabe? Como uma hipotermia muito grave ou efeito de sedativos muito fortes. Terceiro, a pessoa precisa estar em observação no hospital por um tempo mínimo. E quarto, o corpo precisa estar estável, com a temperatura e a pressão controladas. E olha só o nível de detalhe para a gente entender o rigor da coisa. Essa tal estabilidade não é um conceito vago. A legislação brasileira define, para cada faixa de idade, desde um bebezinho até um adulto, qual é a pressão arterial mínima necessária. Isso garante que a avaliação seja justa, precisa e adaptada para cada pessoa. Nada é deixado para o achismo. Beleza, passamos por toda essa checagem inicial. E agora? Agora a equipe médica avança para a avaliação neurológica na prática. O objetivo aqui é procurar qualquer sinal, por menor que seja, de que o tronco encefálico ainda está funcionando. E aqui está um dos pilares que dá o nome de protocolo da certeza. A lei brasileira não exige um, mas 2 exames clínicos completos. E não para por aí. Eles precisam ser feitos por 2 médicos diferentes, ambos capacitados para isso e com intervalo de tempo obrigatório entre as avaliações. É a dupla checagem elevada ao nível máximo para eliminar qualquer margem de erro. Nesses exames, os médicos testam aqueles reflexos super básicos, que o nosso cérebro controla sem a gente nem perceber. Eles verificam se as pupilas reagem à luz, se a pessoa pisca quando algo toca suavemente a córnea, se os olhos se movem em resposta a movimentos da cabeça ou à estimulação com água fria no ouvido, e por fim, se existe qualquer reflexo de tosse ao estimular a traqueia. Para seguir em frente, a resposta tem que ser a mesma em todos: ausência total de reflexo. Agora, um ponto que eu sei que é muito delicado e causa uma angústia enorme é quando o paciente apresenta algum movimento. É fundamental entender que a nossa medula espinhal pode gerar reflexos sozinha, mesmo sem o comando do cérebro. O famoso sinal de Lázaro, por exemplo, é um desses reflexos medulares. As equipes médicas são treinadas para identificar e diferenciar isso, e a presença desses movimentos não muda em nada, absolutamente nada, o diagnóstico de morte encefálica. Depois da confirmação de que todos os reflexos do tronco encefálico estão ausentes, chega o momento do teste que avalia a função mais primitiva de todas, o nosso impulso natural para respirar. Esse é um procedimento feito com segurança máxima. Primeiro, o paciente é superoxigenado. Depois, o ventilador mecânico é desconectado por um período controlado. Para quê? Para deixar o nível de dióxido de carbono no sangue subir. Esse gaso, CO2, é o gatilho mais poderoso que existe para fazer o nosso cérebro dar a ordem "respire agora". E o resultado não é baseado em opinião, é um número objetivo. O protocolo brasileiro diz que o teste só é válido se o nível de dióxido de carbono no sangue ultrapassar 55 milímetros de mercúrio. Esse é um estímulo tão absurdamente forte que um tronco encefálico com qualquer resquício de função seria forçado a reagir.
Se mesmo assim não houver o menor esboço de respiração, fica provado. O centro respiratório desligou. Então, vamos lá. Já temos 2 exames clínicos mostrando ausência de função e o teste de apneia também. Clinicamente, o diagnóstico está claro, mas a legislação brasileira vai um passo além. Ela exige uma última camada de confirmação, uma prova documental que vem da tecnologia. E isso é um diferencial importante do nosso protocolo aqui no Brasil. Além de toda essa avaliação clínica rigorosíssima, é obrigatório fazer um exame complementar. O objetivo é ter um registro em papel, um gráfico, uma prova documental e objetiva de que o cérebro não tem mais atividade elétrica ou então que o sangue simplesmente não chega mais lá. E para isso existem algumas opções de exames. O eletroencefalograma, por exemplo, vai buscar por atividade elétrica e no caso vai mostrar um silêncio total, uma linha reta. Já outros exames, como o Doppler transcraniano ou a arteriografia, funcionam como um mapa do fluxo sanguíneo e vão mostrar que a circulação para o cérebro parou. O método escolhido pode variar, mas o resultado tem que ser o mesmo, a confirmação da inatividade cerebral. Com o diagnóstico 100% confirmado, o protocolo médico em si termina. E aí o processo passa para a esfera legal e, o mais importante, para a esfera humana. É aqui que a gente entende como tudo se encaixa num sistema maior e qual é o papel fundamental da família nesse momento. Todo esse processo que a gente viu não é só uma boa prática médica, é lei. Está tudo na Lei dos Transplantes de 1997. E este artigo específico, o terceiro, é a viga mestra de tudo. Ele diz com todas as letras que a doação de órgãos só pode ser considerada depois que o diagnóstico de morte encefálica estiver totalmente concluído. E a doação, quando acontece, não é algo isolado ou aleatório. Ela é coordenada por um sistema gigante, o Sistema Nacional de Transplantes. Pensa numa corrente que vai do Ministério da Saúde, passa pelas centrais de cada estado até chegar aos hospitais. É essa estrutura que garante que o processo seja ético, organizado, justo, com uma lista de espera única e critérios transparentes para todo mundo. Então, olhando a jornada completa, o que a gente tem, tudo começa com uma lesão grave e o cumprimento daqueles pré-requisitos. Depois vem as múltiplas checagens, os 2 exames clínicos, o teste de apneia e a confirmação com a tecnologia. Só então, depois de todas essas etapas, com óbito oficialmente declarado em cartório, é que a conversa sobre a doação pode acontecer. E esse ponto aqui talvez seja o pilar da confiança de todo o sistema. A equipe que faz o diagnóstico de morte encefálica não tem absolutamente nada a ver com a equipe de transplantes. O foco do primeiro time é um só: determinar com 100% de certeza se a vida terminou. Ponto final. A doação de órgãos é uma outra conversa, para um outro momento, que só, e eu repito, só acontece depois que essa etapa crítica foi concluída de forma irreversível. No final das contas, o protocolo de morte encefálica é sobre uma coisa: certeza. Uma certeza construída com rigor, com ciência, com lei e com múltiplas barreiras de segurança. E essa clareza absoluta sobre o fim que permite que, no momento de maior dor que uma família pode viver, uma conversa sobre um ato de imensa generosidade possa acontecer. É uma certeza que transforma um final em um novo começo para muitas outras pessoas.